Boa noite, pessoal. Então, vamos seguindo aqui para a apresentação do conteúdo, tá? Ah, isso daqui é para ser a explicação daqueles slides que eu coloquei lá no portal, tá? Então, o nome do arquivo, se eu não me engano, é aula 5, tá? Então, eu vou comentando os slides daquilo que a gente tem ali, tá? Minha ideia era colocar isso na tela para vocês, só que eu não estou conseguindo, tá? Então, pelo menos a primeira aula aqui eu vou trabalhar dessa forma, tudo bem? Então, o que que é? Eu vou falar o número do slide aqui para vocês, daí vocês podem ir acompanhando por ali. O que que é a contabilização pelo regime de competência? Tá? Ah, basicamente, reconhecer a transação no momento em que ela ocorre. Então, o registro contábil ele vai ser feito no momento em que ocorrer a operação. Então, não necessariamente quando for ocorrer a liquidação, que seria o pagamento. Tá? Então, quando a gente trabalha com regime de competência, a gente registra a operação no momento em que ela ocorre. Tá? Então, uns exemplos disso, aí vai entrar, por exemplo, o aluguel. A despesa com aluguel ela acontece antes do pagamento. Né? Então, via de regra, o que, que a gente enfrenta aqui na contabilidade? O que mais tem é contrato de aluguel, eles definem, você paga até o 10º dia útil, tá? Do próximo mês. Então, o que que acontece? Aluguel de janeiro vai ser pago em fevereiro, tá? Então, o que que vai acontecer se a gente contabilizar essa despesa com aluguel ali no dia do pagamento? A gente está fazendo um registro pelo livro ou um registro utilizando o regime de caixa. Então, quando efetivamente aconteceu a despesa ela aconteceu em janeiro. Então, a gente contabiliza isso lá, pode ser dia 31 de janeiro, normalmente é o que faz o encerramento do mês, aquela questão de fechamento. Tá, isso vale também para energia elétrica. Energia elétrica normalmente tem a data da nota fiscal, tá? Em cima da fatura. Telefone também, tá? Então, a gente não contabilizaria quando ocorresse o pagamento, a gente contabiliza quando ocorrer a despesa, tá? Então, se já estiver contrato, data do contrato, então finaliza o último dia do mês, ou em caso de energia elétrica, telefone, água, a gente seguiria a questão das datas de nota fiscal. Tá? Então, isso significa regime de competência. A gente vai registrar, independente de estar pago ou não. Tá? Então, o aluguel. Encerra o mês de janeiro, contabiliza o aluguel, tá? Porque existe um contrato de aluguel. Então, com isso, a gente faz esse registro pelo regime de competência. Tá. E aí entra uma outra situação, provisões. Tá? E isso do aluguel a gente está fazendo uma provisão? Não, tá? Provisão não é um aluguel. Tá? Por quê? Porque a norma contábil ela trata do que é uma provisão. É sempre quando tem uma situação de incerteza enquanto a prazo ou enquanto a valor. Tá? É isso que diz a norma contábil. Então, mas que norma contábil? É a NBC-TG 25. Tá? Então, toda vez que tem uma incerteza, a gente chama de provisão. Vai mudar alguma coisa? Sim, vai mudar a forma da gente contabilizar. Tá? Então, o aluguel. A gente contabiliza lá nas obrigações normal. Tá? Mas uma provisão a gente vai contabilizar dentro do grupo de provisão. Tá? Enquanto o aluguel pode estar lá no grupo de fornecedor, tá? Uma provisão a gente vai contabilizar como provisão. Tá? Então, daí é no grupo de provisões, lá no passivo. Então, o que caracteriza a gente registrar uma provisão ou não? Tá? Então, ela vai ser reconhecida quando
ali o item 14 dessa norma, tá? Dessa NBC 25. Quando a entidade tem uma obrigação presente, está relacionado ao evento passado. O que é um evento passado? Então, a norma também fala de... Ali pode entrar, por exemplo, o funcionário trabalhou. Tá? Então, ele trabalhou, ele acaba tendo direito a férias. Tá? Mas quando ele vai tirar essas férias? Eu não sei. E vai que esse funcionário tem uma rescisão. Tá? Então ali entra a parte de incerteza. A gente não sabe se a empresa vai realmente dar essas férias para o funcionário ou se ela irá indenizá-lo. Tá? Então isso coloca aquela questão da incerteza. Seja provável ou será necessário o pagamento, tá? Então no item B. Então a empresa sabe que vai sair recurso, a empresa sabe que terá que pagar essa obrigação. Tá? E também possa ser feita uma estimativa confiável do valor dessa obrigação. Então, de férias ou 13º, qual que é uma estimativa confiável? Como é que é feito? A gente tem a norma de como é feito o cálculo do 13º ou o cálculo das férias. Tá? Então, pega aquela média de 12 meses, né? Mas as férias, elas vão trabalhar como a gente trabalha com o 13º. 13º de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Tá? Férias. Férias é um pouquinho diferente. Tá? Então, as férias, ela está relacionada a período aquisitivo. Tá? Mas e o que é esse período aquisitivo? Todo mundo sabe que quando começa a trabalhar, o funcionário passa a entrar na contagem de férias. Então, por exemplo, se eu começo a trabalhar no dia 1º de maio, de maio não, 1º de junho. Tá? Então, para o meu período aquisitivo de férias, ele vai começar a contar o 1º de junho. Tá? Mas se ele começou a trabalhar no dia 20 de junho, aí o período aquisitivo dele começa a contar no dia 20 de junho. Aí muda a forma de se fazer a provisão também, tá? Então, enquanto o 13º a gente tem aquela estimativa 12 meses certinho, de janeiro a dezembro, as férias não, tá? As férias, em função do período aquisitivo, ou seja, o funcionário passa a ter o direito de poder tirar as férias, às vezes, em fevereiro, em maio ou em junho, então isso diferencia um pouco. Mas o que a gente discute por falar de provisão? Provisão é incerteza, então eu não sei se o meu funcionário trabalhará até dezembro ou até novembro para ganhar o 13º, ou eu não sei se o meu funcionário trabalhará para gozar das férias ou eu vou precisar indenizar em uma eventual rescisão. Tá? Então, só vai ser uma provisão se a gente considerar esses itens A, B e C. Então, tem uma obrigação presente que é relacionada ao evento passado, vai sair recursos, né, que é o item B, então a empresa tem que pagar, e ela também consiga ter uma estimativa de valor. Tá? Então, se não tiver um desses fatores, a gente não é uma provisão. Tá? E aí a gente não faz o provisionamento, né? Mas como a gente está falando basicamente 13º e férias, tá? Então a gente tem essa estimativa confiável que é basicamente o valor do salário do funcionário, tá? Então, se a gente contabilizar aluguel, seja energia elétrica, essas situações, a gente vai dizer aluguel é uma provisão? Não, o aluguel não é uma provisão. Mas o que diferencia de ser uma provisão o aluguel do 13º? É a questão da incerteza, tá? O aluguel das férias. Então, quando a gente vai falar contabilizar pagamento, contabilizar fornecedor, contabilizar aluguel, contabilizar depreciação também, não é provisão, tá? Provisão são itens que a gente não tem uma estimativa de realmente quando vai acontecer, tá? Então, tem uma incerteza, tá? Então, quanto ao prazo ou esse valor. Então, a gente tem uns exemplos ali de férias. Férias e 13º. Então, férias e 13º a gente chama isso de provisão, tá? Então, ali NBCT G25, ela diz o que é provisão, tá? Então, fator de incerteza. Então, como a gente contabiliza? Tá?
Então, aqui que vem a diferença, tá? Então, quando a gente contabiliza, por exemplo, energia elétrica, o que vai diferenciar isso? A energia elétrica, ela vai estar dentro da conta lá de, de fornecedores, tá? Então, mas ela não vai dizer assim, provisão para energia elétrica, tá? A gente não vai considerar isso contabilmente, tá? Então, você está contabilizando, tá? Fazendo um registro normal. Agora, 13º. Aí sim, a gente vai registrar isso como uma provisão, tá? Então, por exemplo, lançamento da contabilização. O débito, então, despesa, né? Contabilização de despesa, o débito em despesa com 13º salário, mas aí a gente tem o plano de contas, né? Então, 13º salário, então é a conta de resultado lá do grupo 3. E o crédito, então, onde fica a obrigação. Então, essa vai ser a conta de provisão para 13º salário. Então, aí entra a questão de considerar isso uma provisão, tá? Então, provisão para 13º salário. E essa conta fica onde? Essa conta ela fica no passivo circulante. Por que vai ficar no passivo circulante? Porque a gente tem a incerteza de quando vai acontecer, mas a certeza de que isso vai ocorrer em até 365 dias ou 360 dias após o encerramento do exercício ou após o encerramento do balanço, tá? E a gente contabiliza então a despesa com efetivamente o 13º salário, mas também a gente vai contabilizar os encargos, tá? Então os encargos ou a gente separa ou a gente deixa junto, tá? Então ele pode ser contabilizado tudo junto, encargos com 13º salário e o crédito em provisão para encargos de 13º salário. Você deixa tudo junto, tá? Por quê? Porque depois, no final do período, lá a gente vai fazer uns ajustes. E que ajustes são esses? Direcionar o FGTS para a conta FGTS, direcionar o INSS para a conta de INSS, tá? Então, aqui como é provisão, eu estou juntando esses valores, mas ainda tem o fator de incerteza, tá? Então, por isso que é uma provisão. Eu não sei se realmente na provisão ela vai chegar lá, por exemplo, o 13º salário, ele vai fechar certinho com a provisão que eu tinha, tá? Talvez o último lançamento lá ele seja um pouquinho maior, tá? Justamente por isso. Por causa da média de salário do funcionário. Então, um exemplo ali, um funcionário com salário de R$ 1.500, tá? E nessa situação, os encargos são de 26,8% e 8% de FGTS. Esses encargos eles totalizam 34,8%. Tá? Então, 34,8% do salário do funcionário daria R$ 522. Tá? Então, como é uma provisão? A gente vai fazer uma provisão, ela é mensal. Tá? Então, para contabilizar essa provisão do 13º salário, a gente vai dividir isso por 12. 1.500, que é o salário do funcionário, por 12, vai dar 125. Tá? Então, a despesa ou a provisão para 13º salário, R$ 125. Agora, e os encargos? Então, esses 522 a gente vai dividir por 12, isso dá R$ 43,50. Então, a provisão para os encargos sobre o 13º salário, elas são de R$ 43,50. Tá? Então, basicamente, pega o total, quanto dá o salário, quanto que dá o encargo e divide por 12. Tá? E as férias? Tá? O que são as férias? As férias, elas têm duas situações. Tem o salário mais o terço constitucional. O que é o terço constitucional? Vocês sabem que quando vocês recebem as férias, vocês ganham um valorzinho a mais, tá? Então esse é o, digamos assim, um abono, tá, que o funcionário ganha para poder aproveitar as férias, tá? Isso chama de terço constitucional. E quanto que é isso? É 1/3 do salário, tá? Então, e diferencia o que do 13º, tá? Ainda a gente contabiliza a despesa com férias, tá? Mas a obrigação a gente contabiliza em provisão. Provisão para férias, tá? Então, provisão para encargo sobre férias. Essa é a conta que vai entrar lá
no nosso passivo, tá? Então, o que vai acontecer ali? Como se calcula as férias? Que é o último slide que eu tenho para vocês. Nesse mesmo exemplo, o salário do funcionário R$ 1.500, aí vai entrar o terço constitucional, então um terço de R$ 1.500, reais, ou 33,33% de R$ 1.500, reais. E os encargos, então a mesma situação, 26,8% mais 8% de FGTS. Os encargos, eles são também de 34,8%. Tá? Então, contabilização do salário. Tá? Então, provisão, despesa com férias, a gente pode contabilizar tudo junto. Tá? Então, o salário mais o terço constitucional. Mas tem empresas, por exemplo, que contabilizam só o terço, tá? E depois, sem a despesa normal, lá contabiliza o salário normalmente lá no período. Tá? Então pode acontecer, mas a gente pode contabilizar assim também. Então, por quê? Porque é um período de quando você não sabe quando o funcionário vai retirar, né? Não sabe efetivamente quanto que vai dar, né? Então, o salário do funcionário 1.500 mais 500. Então, quanto é que vai ser esse valor? R$ 2.000. Então, esses 2.000 dividido por 12 vai dar esses 166,67. Tá? E os encargos. Então, os encargos. Esses R$ 2.000, então, por quê? Porque incide o INSS e FGTS em cima do salário e do terço constitucional. Por quê? Toda a verba que o funcionário efetivamente goza, o sentido de trabalhar, tá, vai incidir esses tributos ou essas contribuições em cima do salário do funcionário. Então, R$ 2.000 multiplicado por 34,8% dá R$ 696. Tá? E esse 696 dividido por 12 vai dar esses R$ 58. Então, é bem tranquilo, né, a contabilização disso. 13º. Então, salário do funcionário dividido por 12, contabiliza lá na despesa com o 13º e provisão com o 13º. As provisões e os encargos, então, também da mesma forma. E as férias, mesma situação, a gente contabiliza numa conta chamada provisão. Tá? A despesa, aquela despesa normal lá do grupo 3. Tá? Mas o passivo, como se trata de uma incerteza, aí a norma contábil diz que a gente tem que tratar isso como uma provisão. E poderia, por exemplo, considerar lançar na conta de 13º salário? Não, tá? Porque primeiro é uma provisão e daí lá no final do período a gente vai fazer o fechamento e transferir esse saldo de que era uma provisão para efetivamente uma obrigação, tá? Então, por isso que a gente trata primeiro como uma provisão e só depois, quando vai ocorrer o pagamento, aí a gente transfere o saldo dessa obrigação para a conta efetiva. 13º salário, férias. Tá? Então, essa é a diferença de uma provisão, tá, para um lançamento contábil comum, onde não há o fator incerteza. Tá? Por que não há fator incerteza? Porque no momento em que o funcionário vai entrar em férias, ele vai efetivamente receber, o valor já é líquido e já é certo, você já sabe qual que é o valor que vai ser pago. Então, pessoal, em relação às provisões, é isso, tá? Acredito que para a nossa primeira experiência, até como eu estou testando isso daqui, eu vou deixar ainda um exercício para vocês, para a gente contabilizar essas provisões, tá? Então, vou passar anexo a esse vídeo, tá? Isso, mas provavelmente em função dessa correção que a gente tem do exercício da aula passada, eu ainda vou deixar isso provavelmente para a próxima aula, tá? Mas vocês vão acompanhar, vão olhar esse material, tá? E para a próxima aula a gente trabalha com essas provisões. Tudo bem? Qualquer dúvida, eu criei esse grupo de WhatsApp para a gente ter uma comunicação mais efetiva, tá? Então, nesse período, a gente vai
se acompanhando assim, porque a gente não vai ter nada presencialmente, né? Então, e eu acho importante vocês também pedirem, professor, eu estou com dúvida, tá? Não estou gostando da forma como a gente está trabalhando essas aulas EAD, tá? Então, sem dúvida, é um desafio tanto para todo mundo, para vocês, como para nós professores, tá? E sem dúvida, de minha parte, fiquem tranquilos que eu vou dar o máximo para poder minimizar e maximizar o aprendizado nesse período, tá? Então, evitar que a gente ah, sofra alguma perda durante esse período e em função, tá, de toda essa mudança que o país está tendo, tá?